Ei, você, pessoa da comunidade da bandeira branca azul e rosa que já sustenta a sua identidade. O que você realmente deseja no campo afetivo? Aqueles desejos que foram tão encobertos pela vergonha, pela normatividade. Esses, o que você realmente deseja? Vamos conversar comigo sobre esses desejos? Vamos conversar sobre como entrar em contato e sustentar esses desejos? Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga e eu trabalho especificamente com as pessoas da comunidade da bandeira branca azul e rosa, com pessoas que falam assim por conta de uma censura chata, mas fica comigo que isso aqui não vai te atrapalhar em nada o teu entendimento no vídeo, tá? Se você faz parte dessa belíssima comunidade, já curte esse vídeo, já espalha para os amigos. Se você não faz parte da comunidade, mas está aqui querendo expandir, né, o seu imaginário sobre o tema, por favor, me ajude a espalhar esse conteúdo, ok? Se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem um link de inscrição para a minha lista de espera no meu site, preencha, super em breve eu entro em contato. E bora lá falar sobre desejo, esse tema maravilhoso que é, né, eu falo muito aqui nos meus vídeos, né, sobre o quão importante é sustentar as suas identidades. E eu já chamei você, eu já falei assim, ó, você que já sustenta a sua identidade, bora falar de desejo. Por quê? Porque quando a gente sustenta a identidade, né, quando o meu paciente, através da minha forma de trabalho, né, sendo acolhido, compreendendo a sua história, essa pessoa consegue sustentar suas identidades. E ó, isso é babado, tá, gente? Isso aí é um processo, né? Não acho que é assim, simplesmente, né? Demanda muita entrega, demanda muito querer, muito enfrentamento, né? Mas quando essas pessoas conseguem sustentarem as suas identidades, eu sempre falo isso, né? Porque sustentar é você estar com os seus dois pés no chão, né? Você aterrade, né? Então, quando você consegue sustentar a sua identidade, o que acontece? Sempre falo aqui com vocês, identidade é morada, é casa. Desejo, sabe o que é? É voz, é linguagem. Desejo é uma direção que aponta, né, para eu ir para fora de alguma forma, ou para eu entrar em contato com algo muito profundo que diz respeito à minha alma. E como vocês sabem, eu sou uma pessoa profunda, né? E os meus pacientes também são. Então, quando a gente começa, né, a trabalhar, né, essa identidade já assentada, algo muito precioso acontece, que é o desejo. Que é, muitas vezes, um desejo que estava tão silenciado, estava tão reprimido pela normatividade, pelo certo e errado. Esse sai, a gente desconstrói essa coisa que existe, né? Lembrei de uma música de Cazuza, né? Essa não sei o quê, que já vem malhada antes de eu nascer. Essa coisa que já vem malhada antes da gente nascer, quando a gente deixa isso um pouco de lado, quando a gente descoloniza afetos, quando a gente descoloniza, né, a nossa... Aí, algo muito precioso acontece, que é o desejo vir à tona. E aí eu quero trazer 2 exemplos aqui, tá? Pra gente ficar mais dinâmico aqui o vídeo. Então, de repente, um paciente que tá comigo há muito tempo, que tava no armário, saiu do armário. Depois que saiu do armário, dizia assim, a gente nem olhava muito para esse campo das... Mas, de repente, essa pessoa começa a chegar para mim e falar assim, Fê, tô querendo ir pro aplicativo de relacionamento. Tô querendo me testar, Fernanda. Eu falo assim, me conta mais sobre isso. E aí a pessoa fala assim, tô querendo ir no aplicativo e tô querendo ver o que eu sinto. Só que eu tô com medo, muito medo. Aí eu falo assim, medo. Então, venha cá, vamos olhar esse medo. Medo do quê? E aí a pessoa começa a falar, tenho medo de eu não me sentir à vontade para tirar a minha blusa se eu sentir, né, se as coisas ficarem um pouco mais quentes e tal. Eu falei assim, mas por que você precisa tirar a blusa? Se você não quiser tirar a blusa, não precisa. Eu também fico com receio, de repente, dessa pessoa não querer tocar em alguma parte minha e eu não querer. Eu falo assim, tá bom, você já sustenta a sua identidade, você também pode sustentar os seus limites, né? E você pode dizer pra pessoa que você não quer, e tá tudo bem. Mas se ela não gostar, você vai embora. Você vai querer ficar com uma pessoa que não respeita você? Como é que você quer começar esse relacionamento? E aí a gente vai, porque eu sou perita nisso, gente. Tô com medo. Aí a pessoa vai trazendo medo 1, medo 2, medo 3, e a gente vai, né? Tirando, a gente tá falando assim, vamos desconstruir esse medo. Porque o medo, ele é atraso de vida, gente. O medo é uma função estruturante muito importante da nossa consciência, tá? Mas alguns medos vêm de repressões. Alguns medos vêm da vergonha
que a gente é exposte desde que a gente vem nesse mundo, né? Porque vem dizendo o que é certo, o que é errado, o que penetra, o que não. E aí, quando a gente adentra, né, a gente vai mexendo na vergonha, a gente vai mexendo na culpa, gente, mexer na culpa, né? Ah, tenho culpa de fazer isso, porque de repente eu tenho um relacionamento, eu tenho vontade, curiosidade, né, de estar com outros corpos, mas eu tenho receio que a minha esposa não vai aceitar, né? Mas esse relacionamento já não tá mais fazendo sentido. Eu falo assim, pois é, seu desejo tá apontando para lugar diferente onde você tá. O que você faz com isso? Por enquanto, nada. Por enquanto, a gente só sente, né? E a gente vai trabalhando isso na terapia, tá? Porque muitas vezes pacientes assim que têm relacionamentos muito antigos, ou nem tão antigos assim, mas que acompanharam, se sentem muito em dívida, né? E quando a gente tem dívida, a gente não deseja. Ou a gente deseja, só que não tem limite do cheque especial para cobrir, né? E aí a pessoa tá sempre devendo. E é uma dívida que nunca vai ser paga, né? Então a gente precisa conversar, porque muitas vezes não é nem justo com a outra pessoa. A outra pessoa também tá, né, querendo muitas vezes ter outras experiências e você de alguma forma tá ficando ali preso com essa pessoa, sendo que na verdade o teu desejo está apontando por uma outra direção, né? Por quê? Olha para cá por causa de uma colinha. Quando a gente sustenta, né, quando eu ajudo o paciente a sustentar a identidade, olha que interessante essa analogia. Quando eu sustento a identidade, é como se eu abrisse uma janela. É como se eu abrisse uma janela de uma casa que está fechada por muito tempo, muitas vezes, e começa a entrar ar. O cheiro, né, que antes era um cheiro mais denso, era um cheiro mais forte, começa a ser trocado por uma brisa leve que vai entrando, porque o desejo é isso. Quando a gente sustenta a identidade, a gente abre essa janela e a gente troca ar que muitas vezes estava ali e não conseguia vir para fora, né? Então, sustentar os desejos é abrir essa casa, é poder circular, né? E quando o desejo circula, algo muito interessante acontece, né? Quando a gente entra no campo do desejo, né, eu e meu paciente, algo muito enorme acontece, porque essa pessoa começa a encontrar beleza em si, essa pessoa começa, né, a repensar aquilo que entendia como belo. Essa pessoa começa a olhar, né, olhar para si, olhar para suas partes do seu corpo. Corpo esse que muitas vezes é muito delicado e às vezes não é tão rápido assim, né, para algumas pessoas, mas começa a habitar esse mundo com mais presença, começa a habitar esse mundo com mais vulnerabilidade e é aí que o desejo aparece. Tem um vídeo meu falando sobre vulnerabilidade babado, recomendo muito, tá aqui na descrição e tá no final do vídeo como sugestão, tá? Vê que super complementa com esse. E aí eu quero trazer um outro exemplo de um outro caso de sustentação de desejo, dizendo que é mais uma orientação que traz a nossa pluralidade enquanto seres nesse planeta. Somos plurais. Isso é o que mais traz a nossa humanidade, né? Apesar da cultura dizer que não. Bom, há algumas pessoas que estão nesse espectro. Às vezes, né? Não foi uma, não foi duas. Algumas vezes viram pra mim e falam assim: Fê, esse campo tava tipo super soterrado em mim. Nem olhava pra isso. Só que agora que eu tô, né, mais confortável comigo, agora que eu já não tô tendo tanta vergonha de ser, de existir, agora que eu tô sustentando, eu tô sentindo vontade de ficar com uma pessoa. Mas não é ficar com qualquer um, não. Tô querendo ficar com uma pessoa que eu tenho uma conexão. Eu falo assim, olha, e aí, como é que é, né? Ai, Fê, mas tô com medo, porque, tipo, eu nunca fiz isso, né? Eu tenho, sei lá, 30 anos e nunca me relacionei com ninguém. Eu falo assim, olha, pois é, tudo tem uma primeira vez na vida, né? Como é que vai ser? E aí a gente começa a falar, a gente começa muitas vezes até a encenar. Quantas vezes não encenei com o paciente como que ia ser esses encontros? Nossa, Fê, e se eu ficar com vontade de beijar a pessoa? Eu falo, a gente não beija, né, o paciente? Obviamente que não, né? Mas falo, bom, então se você tiver com vontade de beijar uma pessoa, essa pessoa, você pode pedir um beijo para ela. A gente pode estar interpretando essa fala. E essa fala pode levar a pessoa que antes estava num lugar de tipo, isso nunca existiu para mim, num lugar de tipo, nossa, mas isso pode acontecer. E eu posso falar isso para a pessoa, eu posso pedir para ela um beijo, eu posso pedir um abraço, eu posso pedir para ser amigo, amigue, eu posso fazer o que eu quiser, porque o desejo é meu.
E esse desejo estava encoberto, então eu achava que essa área da minha vida praticamente não existia, como algumas pessoas trazem, né, dentro desse espectro, algumas pessoas, não todas. E aí eu vejo que esse desejo existe em mim, mas que eu tenho medo, que agora eu quero enfrentar esse medo. Porque é isso, gente. Para o desejo existir, para a sustentação do desejo existir, você precisa estar muito conectado, porque o medo vai vir, a vergonha vai vir, ela faz parte. Para a gente ter orgulho de quem nós somos, né, eu trabalho muito isso com os meus pacientes. A gente parte da vergonha. A gente, muitas vezes, gente, a gente já vai para o mundo num sentimento de que o meu desejo é pecado, o meu desejo é errado, o meu desejo é patológico. O que isso faz com o ser humano? Só que isso detona um ser humano, né? E aí, na terapia, a gente precisa chamar esse laboratório de emoções e falar assim, vamos entender isso aqui, vamos olhar para essa vergonha de ser quem você é, vergonha de desejar quem você deseja. Tá tudo bem, tá tudo certo com o seu desejo, desde que haja consentimento, desde que você não se coloque em risco. Tá tudo bem você desejar, tá tudo bem você querer ter uma experiência diferente do que você tem no seu relacionamento hoje. Você é humano, você tá nesse planeta e você tá ali, desejando, porque o desejo, gente, é vida. Desejo é pulso, é bússola, né? Então, essa velhinha que muitas vezes estava ali, ó, quase que inexistente, de repente começa a surgir, né? E aquilo que eu muitas vezes estava ali silenciado pela vergonha, pela culpa e pelo medo, isso começa a vir à tona e eu preciso sustentar. Então é nesse momento que muitas vezes para a gente sustentar o desejo, né, eu e o paciente, a gente parte de um momento em que a gente fica ali sustentando na terapia, né? E depois essa pessoa vai para o mundo, ganha, né, asas, como eu sempre falo, sempre trago aqui o símbolo da borboleta, né? Discuti muito com uma paciente sobre isso e depois que eu discuti isso com ela, isso ganhou muito corpo para mim, né? Porque a borboleta é isso, né, gente? É um serzinho que fica num casulo e que, de repente, esse casulo já não serve mais, já não cabe mais. E se esse casulo não cabe mais, eu preciso abrir minhas asas. Só que aí, para eu abrir as asas, eu não sei se eu posso voar, eu não sei se eu consigo voar, mas eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. Em quem? Em você, na vida. Fé nos seus desejos. Fé na sua identidade. Né? Fé nesse lugar que pulsa a vida. E nessa fé, eu tô ali no meu casulo e de repente eu vou pular e abrir as minhas asas. E olha, de repente, cara, eu vou. Quão grande pode ser isso? Então, assim, eu acho que o exemplo, né, das pessoas, esse exemplo, né, da borboleta para as pessoas da comunidade da bandeira branca, azul e rosa, para mim é muito precioso, porque é nesse momento, né, que muitas vezes o paciente começa a sustentar quem ele verdadeiramente é o momento em que as pessoas da comunidade da bandeira branca, azul e rosa podem abrir as asas e podem voar, né, e podem entrar em contato, né, com algo que eu sempre falo, né? Mas, nossa, como saber, né, Fernanda, se esse desejo é meu ou eu tô fazendo por conta da sociedade? Esse desejo, quando você sente que ele te expande ou que ele te encolhe? Esse desejo que você tá trazendo, que você tem dúvida, né, que você não sabe, né, o que vai ser, depois da experiência que você tem, isso te traz uma alegria mansa, isso te expande ou isso te traz fechamento, não te permite a fluidez? Então a gente vai investigando tudo isso, eu e o paciente, até para que ele possa perceber o quanto esse desejo é dele ou o quanto esse desejo vem por conta de um roteiro normativo, um checklist, que muitas vezes eu preciso, bom, então agora eu sustento a minha identidade, então agora eu preciso ficar com alguém. Então agora eu preciso me relacionar. Então isso é um checklist, isso é um done. Não tá vindo de um lugar honesto, de um lugar verdadeiro. E é isso que a gente faz na terapia. Checar. A gente olha, a gente vê, a gente se debruça, né? Pessoa da bandeira branca, azul e rosa, o que você deseja, né? A gente olha para isso e a gente fala assim, vamos dar permissão a isso. Vamos, de alguma forma, não fingir que essa vergonha existe. Essa vergonha tá aí. A gente não tem o que fazer. A gente tem que olhar para a vergonha e a gente desconstruir, descolonizar os afetos, descolonizar o quê? Os desejos. Né? Então, quando eu descolonizo, porque até isso, a nossa forma de desejar, os corpos que nós desejamos, tudo isso é muito bem trabalhado. A gente já nasce com isso, né?
Nunca me esqueço, assim, tipo... Ai, gente, essa história é muito engraçada. Tava atendendo um pacientinho, e eu cheguei pra ele e falei esse pacientinho porque era adolescente. Hoje eu não atendo adolescente, mas ele, naquele momento, ainda atendia. E eu falei assim, essa pessoa era um corpo feminino. Eu falei, nossa, pessoa super bonita, né? Aí ele falou assim pra mim... Por quê? Porque ela é padrão? Gente, isso acabou comigo. Mas isso me abriu um lugar de falar assim, putz, como o meu desejo é colonizado, né? Como o desejo, a minha direção de quem eu desejo e de quem eu não desejo é orientado por instituições, é orientado por aquilo que é certo e errado. Olha o quanto eu preciso descolonizar esses afetos, o quanto eu preciso descolonizar essa maneira, né, de existir onde só tem uma forma de amar, pelo amor de Deus, né? E para encerrar, né, então te deixando bem curioso, né, te provocando a quê? Provocando a expandir, provocando a olhar o seu desejo e dar vazão a esse desejo, porque, como eu digo, você pode ter anos de vida, mas você não tem séculos. Então, vamos terminar o vídeo com esse livro, Descolonizando Afetos. Olha que maravilha! Experimentações sobre outras formas de amar. Experimentações, eu adoro essa palavra, gente. Bom, Geni Nunes, maravilhosa, traz pra gente. O jeito que amo não entra na igreja. A maneira que amo não se destina a feriado. Os modos como sou amada não aparecem nos inícios nem nos finais felizes. O jeito que eu amo é literalmente ilegal. Literalmente ilegal. O jeito que amo, dizem, não é pra mim, nem pra ninguém. Não funciona, não dá certo. Por um tempo, isso tudo me fez duvidar. Me fez acreditar em um delírio de mim mesma. Até o dia em que eu não paguei a fiança da chantagem e me vi livre. Ainda com medo, angústia e feridas, mas livre. Livre para seguir, não apesar dos meus medos, mas com eles. Acolhendo minhas dores, experienciei novas alegrias e soube que o jeito que eu amo e sou amada é crível. Sim. Gente, tô toda arrepiada. E é assim que a gente termina. Se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem um link de inscrição para minha lista de espera, tá? Eu sou essa pessoa. Se você quiser construir a tua história, né? Se você quiser ajuda para sustentar os seus desejos, preenche que, quem sabe, né? A gente vai construir essa jornada juntas. Gente, um beijo. Fiquem aí provocados pelos seus desejos, olhem para eles e vão atrás de sustentar e deixar de lado essa vergonha que a gente é tão incentivado a ser desde que a gente existe. Um beijo e até!